Fala galera do ForceNub, estamos começando mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre acionadores do Apex, beleza? E antes de mais nada, queria deixar aqui meus agradecimentos a todos os inscritos do canal, tá? E dizer que o nosso Seja Membro já está disponível, tá? A gente vai estar criando aí uma gama de produtos especiais para quem for membro do canal, que vai estar dando aquela força para a gente continuar lançando vídeos aí, beleza? Então a gente no Seja Membro você vai ter acesso a alguns vídeos exclusivos, vídeos antecipados, tá? Resoluções de dúvidas, né? Algumas coisinhas a mais que a gente vai colocar aí. Seja membro aí para você clicar e se tornar inscrito do canal e dar uma moralzinha aí pra gente aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Então vamos lá. Bom, pessoal, então a gente vai começar a falar agora de acionadores do Apex, né? Muito conhecido também como triggers, tá? A gente vai entender qual que é a função desses acionadores, o que que isso traz de importância pra gente aqui dentro do contexto de desenvolvimento Salesforce, né? E já de antemão queria dizer para vocês que é muito importante os acionadores, tá? Muito importante, tá? As triggers, tá? Porque quando a gente está trabalhando com objetos, está trabalhando com objetos personalizados, objetos padrões do Salesforce, às vezes você tem necessidade de executar algumas ações em momentos específicos do ciclo de vida daquele registro, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui na definição o seguinte: triggers ou acionadores permitem que você executem ações personalizadas, definidas antes ou depois de determinados eventos nos registros, tá? Por exemplo, que eventos são esses? Um evento de inserção, um evento de atualização, um evento de exclusão, tá? A gente poderia também falar que o inserções poderia ser o momento da criação. Então, como é que funciona o ciclo de vida de um registro dentro do Salesforce? Você cria primeiro esse registro, né? Depois que você criou esse registro, você vai ter o evento de criar registro, você vai ter o evento de editar ou não esse registro. Você pode editar esse registro, né? Porque o registro foi criado, ele vai ter um evento ali que pode ser o de editar, né? O evento de editar. E vai ter o evento de exclusão. Então são três ciclos de vida simples, né? Inserções, né? Que é a criação do registro, as atualizações do registro ou updates do registro e exclusões, né? Aí você consegue trazer os três principais eventos que a gente pode ter dentro de um registro do Salesforce. Então, pessoal, é importante a gente entender um pouquinho como que funciona essa questão dos acionadores. Por quê? Porque quando você tem uma necessidade de utilizar algum item ou alguma ação específica em um desses momentos que a gente acabou de falar, que no momento de criação, atualização e exclusão, você vai ter, né, a sua disponibilidade ali, os que a gente chama de acionadores, né, ou as triggers, né, é um recurso que a Salesforce disponibiliza, né, a nível de programação para você poder realizar coisas que, por exemplo, quando eu vou inserir um imóvel, né, lá no nosso exemplo que a gente sempre tem usado, né, da imobiliária, né, quando eu vou inserir um registro de imóveis dentro do Salesforce, por exemplo, eu quero que aconteça alguma coisa, por exemplo, quando eu for inserir esse imóvel, quando eu estiver criando esse imóvel, por exemplo, envia um e-mail para o proprietário ali da imobiliária. Né? Olha que legal. Então é uma coisa que eu quero que aconteça no momento da criação, né? E tem coisas que eu também quero que aconteça às vezes quando eu atualizar aquele registro, né? O registro estava valendo 100 mil reais a casa e agora eu vou aumentar para 200 mil. Quando eu aumentar para 200 mil, eu quero que aconteça alguma coisa, né? Então no momento desse evento, né, de criação, atualização e exclusão, que vai ser ali chamado os acionadores, né? Vai ser chamado as triggers, tá? Então é importante a gente ter isso em mente, tá bom? Só que tem umas coisas que a gente tem que falar também, tá? As diferenças entre Process Builder e fluxo, tá? Ou flow, tá? Porque olha só que legal, a gente consegue também ter executar ações dentro dos registros sem ser com os acionadores, né? O Process Builder, por exemplo, é um recurso que a gente tem dentro do Salesforce. A gente até fez vídeo falando um pouquinho sobre PB aí, tá? E são ações que eu posso tomar baseado em condições que eu quero colocar ali no momento da criação e edição de registro dentro do Salesforce, até exclusão, né? Se eu não me engano, eu acho que fluxo mais que é na parte de exclusão, tá? Mas o Process Builder eu posso fazer edições na criação e na edição dos registros, tá? Então, se eu quero que aconteça alguma coisa específica no registro quando ele for criado ou quando ele for editado, eu posso utilizar o Process Builder, tá? Mas há limitações na utilização do Process Builder, por isso que é importante a gente falar um pouco de acionadores, tá? Vou explicar tudo direitinho o que é acionadores no decorrer dessa aula, mas a gente tem que ter em mente
seguinte, que tem uma recomendação da Salesforce, né? Se você puder evitar de usar o código, né, para fazer alguma ação e utilizar as próprias ferramentas do Salesforce, é a melhor opção, tá? Porque o código é um dos recursos que você vai utilizar quando a personalização pelo Salesforce não é possível, tá bom? Então o que acontece? O PB é um item, é uma plataforma, um serviço, né, que a Salesforce tem, né, que você consegue fazer ações em eventos de criação e edição de registros, tá? Mas vai depender da necessidade que você do seu requisito ali do que você está fazendo, tá? Às vezes o Process Builder vai ser útil para você, mas às vezes o PB vai ter uma limitação que você vai ter que tratar com o código. Não vai ter jeito, você vai ter que precisar criar uma trigger, né? Criar um acionador do Apex para poder fazer aquela ação que você precisa, tá bom? E fluxos é a mesma coisa, né? Fluxos são ações que podem ser utilizadas, né, no registro no momento da criação, no momento da atualização e no momento da exclusão. Então o flow, né, ele é muito útil. Eu acredito, na minha opinião, o flow é melhor do que Process Builder, né? Eu gosto mais de fluxo do que o PB. Mas vai ter situações que você vai precisar da trigger ou do acionador e o fluxo não vai te atender, tá? Então, para que servem os acionadores do Apex? Para te ajudar a realizar ações em eventos de registro onde o PB não vai te ajudar e o fluxo também não vai te ajudar, beleza? Então a gente, colocando isso em mente, a gente consegue entender o que é os acionadores, o que ele vai impactar aí nos meus registros, tá bom? Então vamos lá. Então o que acontece? Quando eu estou criando ou fazendo um update, né, no registro, né, seja ele no momento da criação ali, ou na verdade, seja ele no momento da exclusão, ou seja no momento da criação, tá? Quando eu estou fazendo a execução de um create ou de um update, né, eu tenho dois estados muito interessantes, tá? Existe o antes e o depois, tá? Existem dois estados que eu posso utilizar dentro de um evento, de um registro, tá? Que eu vou utilizar ali com o meu acionador, tá? É o evento de antes e depois, tá? Por quê? Por exemplo, eu quero que antes de eu atualizar uma conta, aconteça algo, tá? Ou eu quero que aconteça algo depois que eu atualizar uma conta. Então, tipo assim, você vai poder utilizar esses dois recursos, né? Esses dois estados, que é o antes e depois, para você definir quando que você quer que essa alteração que você fez pelo acionador entre em vigor, tá? Então, olha só que bacana. Você consegue dentro de uma trigger, por exemplo, vamos supor uma situação, quando eu colocar o valor de um imóvel no evento, quando eu colocar o valor de um imóvel dentro de um registro de imóvel, eu estou criando lá um imóvel, né, lá na nossa imobiliária, estou criando um registro de imóvel, e aí o meu imóvel é um objeto, né, personalizado dentro da minha organização, eu estou criando um registro de imóvel. E aí eu quero que no momento da criação, né, que eu estiver criando ali meu registro de imóvel, na hora que eu colocar o valor, na criação ali, na hora que eu colocar o valor, eu quero que quando for salvar esse registro, né, já salve com, por exemplo, ali um campo falando assim, ó, imóvel de alto valor. Né? Por exemplo, se o valor do imóvel é acima de 500 mil, eu quero que o campo que tem lá dentro do meu imóvel, por exemplo, valor, tipo do imóvel, por exemplo, aí aparece lá no campo tipo de imóvel, imóvel de alto valor, por exemplo, tá? Eu quero que isso aconteça antes de eu salvar o meu registro. Então, o antes é o estado que você vai utilizar nos eventos do seu acionador. Então, eu quero que antes de eu salvar esse registro no Salesforce, aconteça algo, tá? Ou você também pode fazer que depois eu vou lá e estou salvando, eu salvei um registro do imóvel, depois que eu salvar esse registro do imóvel, eu quero que o Salesforce automaticamente mude o valor de um campo lá, tá? No tempo de execução, você não percebe isso, tá, pessoal? Esse antes e depois, é muito rápido a execução dos itens dentro do Salesforce, tá? Mas no contexto de execução dos Salesforce faz muita diferença, tá? O antes e o depois, tá? A gente vai falar um pouquinho mais dele aí, tá bom? E já a operação de delete é a ação executada sempre antes, tá? Antes de ser excluído. Então, se eu quero que aconteça algo antes de um registro ser excluído, eu vou colocar lá o estado antes, tá? Eu não consigo fazer uma ação assim, depois que foi deletado. Na verdade, eu até consigo sim, tá? Depois de deletar o registro, eu quero que faça alguma coisa. Mas, na verdade, na maioria dos casos, você nunca vai usar isso, né? Que o delete geralmente é antes de deletar para você fazer uma ação, tá? Mas vai depender muito do caso, tá, gente? Vai depender muito da situação que você tá lidando ali, tá bom?
Beleza, então vamos entender como que funciona a trigger na sua totalidade, tá bom? Então, olha que exemplo bacana. Nós estamos supondo aqui que eu tenho um registro, né, um objeto dentro do seu source que chama conta, tá? É um standard object, né, que é um objeto padrão, objeto conta. Eu tenho esse objeto conta lá dentro do seu source, tá bom? O que acontece? Esse objeto ele vai ter um acionador, tá? Que é o que a gente chama de account trigger, né? A gente pode criar uma trigger para esse objeto, tá bom? Que é a account trigger, né? O acionador no seu source a gente chama de trigger, tá bom? Trigger é a mesma coisa que acionador ou gatilho, né? Tá bom? Então, quando eu falo assim, ó, eu tenho um account trigger, tá? Eu tô falando o seguinte, que eu tenho um acionador para o meu objeto conta. Dentro desse acionador eu vou criar os eventos e as ações que eu quero que ocorra, né, quando acontecer algo antes ou depois da criação, da edição ou da exclusão desse registro de conta. Beleza? Muito tranquilo de entender esse contexto, tá? Mas como é que faz para criar um account, né? Um account trigger, tá? Você vai no seu ambiente de desenvolvimento integrado, se você estiver usando Visual Code ou se você estiver usando o Developer Console, você vai lá e criar uma classe, e você cria a classe com account trigger. Coloca o nome da classe de account trigger, né? E aí você vai, na verdade você não cria uma classe, você cria uma trigger, tá? Eu esqueci aqui, você não cria uma classe. A classe Apex é totalmente diferente da trigger. Você vai lá em criar novo e trigger, tá? Aí quando você clicou em trigger, ele vai te perguntar em qual objeto você quer referenciar essa trigger. No caso aqui do nosso exemplo é o objeto conta. E aí você pega e coloca o nome de account trigger, tá bom? A gente vai mostrar isso na prática, tá, pessoal? Essa aula é mais teórica, mas na prática a gente vai entender como que cria, tá bom? Então eu tenho nesse exemplo aqui um objeto chamado conta e temos essa trigger, esse acionador chamado account trigger, tá? E aí vocês estão vendo que tem um monte de coisa escrita aqui em inglês, né? Before insert, before update, before delete, né? After insert, after update, delete e undelete, tá? Vamos entender uma por uma, beleza? Então, nesse contexto todo, essa nota aqui toda, ela é uma trigger, né, da minha conta, tá bom? Beleza, então vamos começar a visualizar aqui, né, as diferenças, né, e quais são os parâmetros importantes que tem pra gente comentar sobre esses itens aqui. Primeira coisa, pessoal, antes de a gente começar a explicar cada um deles, reparem aqui, né, que a gente tem as palavras before e after antes de todos os outros comandos. Olha só, before, 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 after, 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 tá? O que significa isso? É aqueles dois estados que a gente começou a conversar no início. Before é antes, tá? Antes de inserir, antes de atualizar e antes de deletar. Beleza? E o after é depois, né? Então, after insert, depois de inserir, depois de fazer a atualização, depois de deletar e depois de recuperar um registro, tá? Mas vamos falar de um por um aqui para a gente poder entender quais são os contextos e como que funciona cada um, tá? Mas eu já resumi, né? O before insert são as ações a serem executadas antes da inserção de uma conta. Então, tem muitos sistemas que vocês vão trabalhar e que às vezes quando uma conta for inserida, né, depois dela ser inserida, atualize alguma informação de contato, né, ou atualize alguma informação que vai para a integração, né. Então tudo que você queira que aconteça antes de inserir uma conta, você vai usar o before, tá? Before insert quer dizer que todas as coisas antes de inserir, tá? E, consequentemente, a gente vai ter o before insert, before update, before delete, que é a mesma coisa, tá? Então, antes de inserir, antes de atualizar e antes de deletar. Então, dentro do nosso código, quando a gente for trabalhar com as nossas triggers, a gente vai poder fazer o seguinte: antes de inserir alguma coisa na conta, faça isso ou no lead, ou no contato, ou no caso, né? Ou no meu objeto personalizado imóveis, né? Ou no objeto personalizado XYZ, né? Então, toda a ação a ser realizada antes, né, a gente vai usar a palavra before, tá? E tudo que vai ser, toda ação que vai ser executada depois, a gente vai usar o after, tá bom? Então, é muito simples de entender, né? Eu acho que o mais diferente aqui seria o after undelete, que é toda vez que eu recuperar algo que foi apagado, né, faça uma ação que eu quero executar, tá? Esse é um recurso que tem no seu source de recuperar, né, alguns registros aí, dependendo da sua situação, tá?
E aí tem uma pergunta muito legal. Eu posso ter mais de uma trigger por um objeto? Não é recomendado, tá? O recomendado é você ter uma trigger só para cada objeto, beleza? E aí, mas se eu tiver uma regra de negócio muito grande, que eu preciso ter muito detalhamento, tem muitas situações diferentes que eu quero que aconteça quando é apenas um campo que starta essa integração, por exemplo, esse processo. Eu preciso ter muita coisa, vai ser uma count trigger muito grande, né? Vou ter muito código aqui. A gente também tem soluções para isso, tá? Mas o recomendado é a gente ter apenas uma trigger por objeto, tá bom? Então vamos lá. Então, para começar o nosso entendimento aqui do funcionamento da trigger, tá? Nós vamos supor um cenário onde eu tenho aqui um objeto padrão, que é um lead, né? O objeto lead, tá dentro do seu source. E aí eu coloquei dois campos aqui que a gente vai usar como campos de controle para a gente poder entender o funcionamento dos acionadores, né? Ou das triggers no contexto de um registro, né? De um objeto aqui, de um registro de um objeto, tá bom? Então vamos supor que eu tenho lá um registro de lead dentro do Salesforce, tá? E o status desse lead é o status novo, tá? O status dele tá como novo e o campo classificação está vazio, tá? Esses aspas simples aqui, já é só pra gente lembrar que é uma string, né? Que tem aqui dentro, tá? E ele tá vazio, tá bom? Então eu tenho um registro de lead, que o campo status está como novo e o campo classificação está como vazio, tá bom? E aí eu vou ter agora uma atualização. Eu cliquei em editar no registro, tá? E mudei aqui, ó, lá onde que estava o status novo, eu mudei para contactado. E a classificação ainda não coloquei nada, a classificação continua vazio. Eu mudei o status de novo para contactado. E ainda não cliquei lá no botãozinho de salvar, tá? Eu cliquei no botão status novo, né? E aí o status novo que virou contactado e ainda não cliquei no botão salvar. Quando eu clicar no botão de salvar, o que vai acontecer? Olha só que bacana, ó. Aí, quando eu clicar no botão de salvar, o Salesforce vai pegar e vai olhar, ó, o objeto lead, ele tem uma trigger, tá bom? Que é a count trigger. Na verdade, seria lead trigger, né, pessoal? Lead trigger, tá? Então, o objeto lead, ele vai ter uma lead trigger, né? Que é a trigger que gerencia, né, essas ações de before e after, né, do objeto lead, tá bom? Então, quando eu cliquei no botão salvar, o Salesforce vai olhar a minha trigger primeiro. Ele vai lá na trigger e olhar, ó, o que acontece? Esse código aqui, ó, de se até faça, que o último faça, eu posso colocar esse código para ser executado before insert ou before update, antes de inserir ou depois do update da minha conta, tá bom? Então, como essa conta já está criada, ó, ela já está com uma conta criada, eu estou fazendo uma atualização da minha conta, né? Qual desses contextos aqui que eu vou entrar? No before update. Tá? Por que é o before update? Porque uma conta já está criada, eu estou fazendo uma atualização, eu atualizei o status de novo para contactado. Então, se eu vim aqui, né, agora o meu código faz sentido, before update. Então, o que eu estou pedindo para fazer? Ó, se o status for igual a contactado, ó, eu não alterei o status de novo para contactado. Então, se o status é igual a contactado, faça classificação, agora recebe a palavra morno, beleza? Olha só que legal. Se status é igual a negociação, não. Então já ignora esses dois pontos aqui, ó. Já ignora essa parte de baixo aqui toda, porque o status não é igual a negociação, o status é igual a contactado. Então, quando ele for igual a contactado, eu faço o campo classificação receber a palavra morno. Ignoro isso aqui e passo para o último passo, que é fazer o quê? Vou inserir ou atualizar a conta. No meu caso aqui é o quê? Atualizar, tá? Olha só que bacana. Então, e depois disso aqui ele vai lá e salva o registro. Isso acontece em centésimos de segundo, você nem percebe, mas antes de salvar, quando você clicou no botão salvar, o Salesforce foi lá e fez com que a trigger fosse verificada antes de salvar o seu registro. É top ou não é? É top demais, né? Muito bacana a forma como as triggers funcionam. Então aqui está um exemplo simples de como que é utilizado trigger dentro do Salesforce, tá bom? Então o que acontece agora? Eu tenho o lead, né? O meu lead, depois que eu cliquei no botão salvar, a trigger entrou em ação e agora eu tenho o lead com status novo, que é o status agora contactado, né? E a classificação como morno, tá? Então, se a gente pensar aqui, olha o que aconteceu, eu não fui lá na mão e coloquei a classificação. Quem que atualizou a classificação para morno? Foi a trigger. Tá? Então esse é o contexto de utilização da trigger. Um objeto tem uma trigger e a trigger sempre quando for ocorrer uma ação de
antes de inserir ou depois de inserir, né? Na verdade, antes de inserir ou antes de fazer o update, ele vai executar o que você pediu, tá bom? E aí ele vai, o registro vai ser atualizado sozinho pela trigger. Então quem atualizou o registro foi a trigger, não foi o usuário. O usuário só atualizou o status, beleza? Muito legal, né? Bom, pessoal, agora outro cenário muito legal também. É esse cenário aqui que eu preciso que você aprenda esse cenário, porque é um cenário muito utilizado em empresas que têm uma organização grande, né? Uma empresa que tem trabalha com muitos objetos, trabalha com integração, trabalha com muitos objetos personalizados, né? E aí a gente tem um outro contexto de utilização de trigger que é muito importante também a gente entender isso aqui, tá? No exemplo anterior nós vimos, um objeto que tem uma trigger. A trigger faz tudo que precisa fazer before insert ou before update, né? E ela atualiza o meu registro. Nesse cenário que está nesse fluxograma, a gente não tem um conceito igual aquele, tem algumas coisas novas, né? Olha aqui, a gente está vendo aqui, trigger handle, regras de negócios, né? Então vamos entender o que é esse contexto que eu estou querendo apresentar para vocês aqui. Olha só, pode acontecer às vezes você ter um objeto, né? Eu tenho um objeto e eu preciso de ter muitas regras de negócios atrelado aos acionadores desse objeto. Então não é recomendado que eu pegue aqui, crie uma classe que trigger, né? Eu crio uma trigger, na verdade não é uma classe, é uma trigger, né? Não é recomendado que eu crie uma trigger muito grande para esse objeto, tá? Não é bom por questões até de desempenho, tá? Não é bom que você crie uma trigger e encha esse código que tem 2000 linhas de código, a trigger do objeto imóveis, por exemplo, tá? Não, qual que é o recurso que a gente usa? A gente usa um delegador, tá? Como funciona isso? Olha que interessante, vamos acompanhar esse fluxo aqui, olha só. Eu tenho um SObject, né? Eu tenho um objeto lá que pode ser padrão ou personalizado, tá? E aí eu preciso ter uma trigger para esse objeto. Eu vou lá no VS Code, clico para criar uma trigger para esse objeto, dou o nome dessa trigger, por exemplo, account trigger, tá bom? Criei uma trigger para esse objeto. Só que o meu cálculo, toda a minha negociação, todo o meu brain aqui, né, toda a minha inteligência, não vai ficar na trigger, vai ficar em classes diferentes, tá? Em classes ou em classes mesmo diferentes da minha trigger. Então a minha trigger chama um delegador. Esse delegador, né, a gente tem por costume chamar de trigger handle, né? Ele faz o seguinte, ele vai direcionar a regra de negócio que vai atender, né, aquela necessidade que eu tenho, tá bom? E com isso eu não tenho a sobrecarga de código aqui dentro da trigger de um objeto só, tá? Então o que acontece? Eu tenho um objeto, eu tenho uma trigger desse SObject, né? E essa trigger chama uma classe, tá? Que vai conter as regras de negócio para mim atender as minhas necessidades. Então vamos supor uma situação, uma empresa de alimentos, por exemplo, né? E a gente tem ali que controlar a entrega de alimento, ver se o entregador já saiu. A gente tem todo esse contexto de coisas que tem muitas regras de negócios incumbidas para poder você fazer seu objeto ali ter a sua funcionalidade. Tem muitas regras mesmo. Tem um contexto muito complexo. Então o que você faz? Você cria uma trigger, né? Que precisa ter a sua trigger, né? Você precisa ter ela, porque é ela que vai falar que para o Salesforce que esses itens aqui vai acontecer no contexto de trigger, no contexto de acionador, tá? Então você precisa ter ela. Então ela pega e chama essa classe, a trigger chama a classe, que é a trigger handle, né? E a trigger handle vai fazer a delegação, né? Ou ela vai chamar outras classes, ou ela vai conter os códigos que precisa para executar as regras de negócios derivadas aqui que você precisa do seu SObject, tá bom? Então isso aqui é muito comum, você ter um account trigger handle, um lead trigger handle, tá bom? Porque é um contexto muito utilizado dentro do Salesforce, tá? Então eu delego, né, as ações que eu iria utilizar na trigger para outras classes ou para essa classe mesmo, tá? Mas geralmente a trigger handle você pode ter cálculo nela, você pode ter né, o seu conteúdo de decisão dentro da trigger handle, mas ela também pode chamar outras classes que vão gerenciar e realizar ações baseadas numa trigger, né, num acionamento que vai dar do SObject, tá bom? Muito legal. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver como que funciona o contexto da trigger handle
dentro de um exemplo simples, né? Igual a gente fez aquele exemplo de atualização do status, tá? Então eu tenho aqui o objeto account, né? O status dele está como novo, tá? E a classificação está vazia, tá? Não tem nada. Eu tenho um registro de conta, né? E esse registro de conta tem um status como novo e a classificação está vazia. O usuário foi lá e atualizou o status para contactado, tá? Abriu o editar, clicou em contactado dentro do status e clicou em salvar. Quando ele clica em salvar, o que vai acontecer? Vai chamar account trigger, beleza? A account trigger vai ver o seguinte, ó, é a trigger da minha conta. Ela vai ver o seguinte, ela vai verificar o seguinte, ó, se o contexto que eu quero, né, rodar a trigger for o is before, né? Eu quero fazer o que? Eu quero o meu contexto é o antes, né? Antes de atualizar ou de criar a conta, né? E se né, for para inserir o update, né? Então, resumindo, olha só, se o meu contexto de execução da minha trigger for antes, e se for antes de quê? De inserir ou de atualizar, chama a account trigger handle. Tá? Então essa account trigger, que é a minha trigger da minha conta, ela só verifica duas situações aqui, e se for verdadeiro essa situação, ela pega e chama a account trigger handle, que é outra classe, tá? Então aqui a gente vai fazer isso no código, tá? Para vocês entenderem como é que funciona, mas quando eu estou usando a account trigger para chamar uma account trigger handle, né, por exemplo, eu uso dessa forma. Se o contexto de execução for antes de que? De inserir ou de atualizar, chama para mim a account trigger handle. Olha só, o que eu acabei de fazer? Uma atualização, não foi? O status estava novo, eu coloquei contactado. Então o contexto aqui eu quero que execute. Eu que escolhi ser is before, não é obrigatório, eu que escolhi. Então eu quero que antes de atualizar ou de inserir uma conta, chama a account trigger handle. Eu acabei de atualizar, então ele vai fazer o quê? Vai chamar a account trigger handle. E o que tem dentro da account trigger handle? O cálculo que eu preciso executar quando essa condição for verdadeira, né? Então o que acontece? Eu quero que quando for atualizado aqui o status, né, eu chamo a account trigger handle que vai ter o cálculo de quando isso aqui for atualizado. Então o que eu quero que faça quando o status for atualizado? Eu quero que pegue o ID da conta, né, verifica se o status é igual contactado, tá? Se o status é igual contactado, então vai fazer o que? Classificação recebe morno, tá bom? Olha que legal. Status é igual a negociação? Não. Então nem leio esse final aqui, ó. Eu faço só essa parte aqui. Então se status igual a contactado, faça classificação igual a morno. Pronto. Agora eu vou fazer o que? Atualiza a conta. Por que não é inserir? Porque eu não estou criando uma conta, eu estou atualizando essa conta. Então, vou atualizar a conta. E aí, quem que atualizou a conta? A account trigger handle ou a account trigger? A account trigger handle, né? Que foi chamada pela account trigger, tá bom? Muito legal, né? E aí, agora meu registro é atualizado, ó. O lead agora está com status igual contactado, né? Classificação igual morno, tá? Então, isso aqui ocorreu tudo antes de salvar o registro lá, de atualizar o registro dentro do Salesforce. Muito top, não é? Muito legal. Então aqui, ó, né, se o status igual contactado, né, eu quero que execute antes de inserir o update, update, chama a account trigger handle verifica e faz a atualização e atualiza o registro e o registro é atualizado. Bom, muito legal, né? Diferente do nosso exemplo anterior, a account trigger que fazia atualização. Nesse exemplo, usando um delegador, a account trigger handle que faz a atualização, tá bom? Muito importante, pessoal, isso aí, tá? Pra gente desenvolvedor entender esse contexto de execução, tá? Muito importante, muito importante. Por isso que eu vou falar com vocês aqui agora sobre o contexto de execução do Salesforce, para vocês entenderem como que é importante a gente se atentar para isso, tá? Então vamos lá. Como é que funciona quando o contexto de execução do Salesforce, tá, pessoal? Quando o usuário foi lá e clicou no botão editar de um registro e foi lá e alterou o status de novo para contactado e clicou em salvar, o que acontece no momento que ele clica em salvar? Olha só como é que é a ordem, tá, de execução do Salesforce. O que o Salesforce faz? Ó, naqueles milésimos de segundo, carrega o registro original do banco de dados, né? E vai lá e pega o registro que você está querendo atualizar, né? Aquele registro que você clicou lá para atualizar, né? Pega esse registro, fica com ele ali parado ali. Carrega os novos valores do campo de registro da solicitação e substitui os valores antigos. Pegou lá os registros que você pegou o seu registro,
pegou os campos, os valores, os novos valores que você colocou, o status como contactado, pegou aquele status contactado e já substitui o status contactado dentro do status, tá bom? Substitui o status, mas não salva, tá? Beleza? Não salva, fica lá com aquele negócio segurando na mão ali. E aí o que ele faz? O terceiro passo é o que? Executar as triggers, tá? Acionado por registros, né, configurados para execução de antes ou depois do registro ser salvo. Mas na verdade, nesse contexto de execução, ele vai executar sempre um antes primeiro. Então olha como é que é doideira, ó. Quando você clicou em salvar um registro que você estava atualizando, vai acontecer esses três coisas aqui primeiro. Primeiro carrega o registro, substitui os valores para os valores novos sem salvar, tá? E vai lá e chama as triggers. Por isso que a trigger ela é importante, porque ela executa antes de um PB. Né? Vocês viram aqui o Process Builder ou o Flow executando antes? Não. Tá? Isso aqui é oficial, a forma de como o Salesforce executa a ordem de execução do Salesforce com os registros. Tá? Então a primeira coisa que ele faz, carrega o registro, muda os campos novos, né? Atualiza os campos novos e vai lá e chama as triggers. Tá? Aí ele vai lá e executa a trigger no contexto de antes, tá? A trigger antes de salvar, porque aqui ó, não salvou. Tá? Ele chama todos os códigos de trigger que executam antes, ele vai lá e puxa todos, beleza? Agora no quarto passo ele executa todas as triggers before, né, que é as triggers antes, tá? Então o que acontece? É praticamente muito parecido com o terceiro passo, né? Mas no terceiro passo ele faz, executa as triggers acionado por registro, configurado para execução antes do registro ser salvo, tá? E no quarto passo ele executa todas as triggers before, tá? Beleza? No quinto passo ele faz o seguinte, executa a maioria das etapas de regra de validação. Então todas as validation rules, né, que a gente cria, né, regra de validação no campo, né? Se tiver, por exemplo, eu mandei atualizar o status para contactado. Se existir alguma regra de negócio ali que só me deixa atualizar o status para contactado, se uma atividade for executada, ele vai executar essa regra de validação depois que ele executou as triggers, ele vai para a regra de validação, tá? Ele vai para a regra de validação, se aquele campo não puder ser atualizado, ele já para o contexto todo, tá? Ele já para o contexto todo, se não consegue atualizar esse campo e mostra uma mensagem na tela para você, né, da validação, bom? E aí, no sexto passo, ele executa as regras de duplicatas. Reparem que ainda não salvou o registro, ó, né? Não salvou o registro, bom? No sétimo passo, ele salva o registro no banco de dados, tá? Mas ainda não confirmou. Olha que interessante, ele salvou o registro, mas não confirmou. Então olha só, ele puxa o registro, coloca os campos novos, chama as triggers de before, né, as triggers do antes, né, antes de ocorrer alguma ação. Depois vai lá e executa as regras de validação, depois executa as regras de duplicata. Aí sim, agora que se passou de tudo isso aqui, ele vai lá e salva o registro no banco de dados. Mas ainda não confirmou, ainda falta fazer alguns passos. Aí ele vai lá agora executar as triggers do depois, né? Todos os códigos que tem na trigger de depois de inserir. Então ele inseriu aqui, ó, after insert é o que? Depois de inserir. Aí ele vai executar tudo quanto é código que você tem ali de depois de inserir, tá bom? Depois disso ele vai lá e vai executar as regras de atribuição, né? Que regras de visibilidade, quem pode ver o que, né? Que é um dos itens que a gente vai ter aula também explicando sobre isso, regras de atribuição. Depois ele executa as regras de respostas automáticas que podem ter dentro do Salesforce, né? Resposta automática por e-mail, caso um campo for atualizado, por exemplo, né? E aí, no 11ª posição, que entra as regras de fluxo de trabalho, né? Que são as workflow rules, né? Que é onde a gente vai configurar coisas específicas que acontecem no registro quando ele é criado ou depois de ser atualizado, né? Também é uma das coisas interessantes que a gente pode utilizar. E em 12º lugar, executa as regras de escalonamento, tá? Que a gente pode ter isso aí em casos, né? Pode ter em leads também as regras de escalonamento. E olha só, em 13º lugar, no último lugar, né? Que vai ser executado os fluxos e Process Builder, tá? Então, por que usar trigger às vezes é melhor do que usar PB e Flow? Porque no contexto de execução do Salesforce, as triggers têm maior prioridade de execução. Elas são executadas primeiro, tá? Então, você quer garantir que você tem um desempenho melhor na sua máquina ou no seu sistema, às vezes é melhor que você utilize uma trigger para realizar uma ação, né, do que utilizar um Process Builder ou um Flow, beleza? Muito legal, né, pessoal? Então recomendo que vocês deem uma olhada nessa ordem de execução, tá? Do Salesforce, tá? Isso é muito importante para a gente poder entender o contexto de execução das coisas dentro do Salesforce,
né, dentro de todos os sistemas que usam Salesforce que você for trabalhar, você com certeza vai ver algum acionador, alguma trigger, alguma coisa que precisa de ser executado antes de uma atualização, antes da criação ou depois da atualização de um registro ou depois da deleção de um registro, tá bom? Beleza? Então na próxima aula a gente vai ver a prática dessa aula de hoje, a gente vai aprender a criar uma trigger, tá? A gente vai aprender esses contextos de execução antes ou depois, tá? E vamos fazer vários testes, vamos supor várias situações que já tá pronta a aulinha pra gente poder lançar aí em breve, beleza? Então, abraço pessoal, se você não é inscrito, se inscreva, não esqueça que a gente já tem um Seja Membro liberado, tá bom? Você já pode ajudar o canal aí a crescer, a gente ter mais vídeos, vídeos mais periódicos, né? E você pode ajudar o canal clicando no Seja Membro, né? Se inscrevendo no Seja Membro, você vai ter acesso a alguns conteúdos exclusivos, né? Alguns vídeos específicos só para membros, tá? Algumas vantagens aí também dentro do canal, beleza? Então é isso aí pessoal, grande abraço, até a próxima aula.